Oi, mamães, eu sou a Vanessa Arruda, facilitadora de consciência e numeróloga. E hoje eu vim conversar com você, mamãe, porque eu tenho um filho de 14 anos, um adolescente em casa, e eu passei por vários desafios, assim, passo ainda, né, como mãe. Então, assim, eu sempre tive muitos medos em relação ao meu filho e de não ser uma boa mãe, de ser uma mãe limitada, né? Enfim, eu acho que toda mãe passa por isso. O Felipe tem ansiedade, tinha tiques, tinha várias coisas assim que eu não conseguia entender. E quando eu conheci o mapa numerológico que eu fiz para mim, que eu comprei o curso e eu comecei a fazer, eu fiz para mim, eu me senti acolhida, abraçada por mim mesma. Eu passei a me entender. Aí eu fiz pro meu esposo, fiz pro Felipe. Quando eu fiz pro Felipe, uau, como que as coisas começaram a mudar. O Felipe melhorou em vários aspectos. O Felipe melhorou o tique, o Felipe melhorou a ansiedade e as coisas começaram a se encaixar melhor. Agora ele já está começando a ter os primeiros resultados dele na escola. Então, assim, o mapa numerológico, ele foi uma mudança de vida pra gente muito bacana. E por isso que eu achei que seria muito importante compartilhar isso com vocês, tá? Então, como a numerologia me ajudou a ser uma mãe melhor, né? Aqui eu coloquei os medos que eu tinha, assim, como mãe, os maiores, sabe? Que é não conseguir ajudar na jornada do meu filho e fazer algo errado que depois pudesse prejudicar ele, a jornada dele, e não saber lidar com as necessidades dele, porque nós já fomos adolescentes. Mas as coisas é diferente, o mundo é diferente, as necessidades são diferentes, as coisas hoje em dia é muito mais rápida, muito mais acessível, né? Então eu sempre tive essa preocupação mesmo, sabe, de não ser o suficiente para ele, de errar com ele, e isso reverberar para a vida dele toda e depois ele ser um adulto problemático. Será que ele vai ser um bom pai? Aquelas preocupações, né, que fica ali no nosso na nossa tela mental, passando e passando. E o mapa numerológico, ele veio realmente como um salvador da pátria para nossa família, porque eu fiz aqui para casa toda, né? Então, o mapa numerológico, falando assim bem brevemente sobre ele, porque ele é bem complexo, mas o mapa serve como um direcionador para a vida, né? Ele é como uma bússola que aponta para um caminho construtivo e que te aproxima você da sua melhor versão, né? Ele te dá meios, ele te dá ferramentas para que você possa trabalhar e se lapidar, né? Você fazer o seu processo. Quando você lê o seu mapa, você entende melhor a sua jornada. E quando você vê e compara o seu mapa com o mapa do seu filho, você entende as suas forças, as suas limitações, assim como entende as do seu filho. E assim você consegue se acolher e pode oferecer para o seu filho aquilo que ele realmente precisa de você. Porque nós trabalhamos no escuro, né? A gente faz o que a gente acredita que é o melhor e nem sempre isso é, nem sempre isso basta. E tendo o mapa do seu filho, você consegue entender as necessidades dele. E o mais importante que isso é você entender como ser uma contribuição positiva para a vida dele e chegar lá na frente e saber que você fez o seu melhor, literalmente, que você ofereceu para ele as coisas que ele precisava. Se ele vai seguir tudo ao pé da letra, aí é outros 500, aí é o processo dele. Mas você sabe e você tem paz e tranquilidade que o seu processo como mãe foi o suficiente. Né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui o exemplo do meu mapa e do mapa do meu filho, né? Eu tenho 31 anos e ele tem 14. Essas são as principais, tá? Não é tudo, porque o mapa tem bem mais informações do que essas, mas essas aqui são as principais. Aqui eu trouxe mais as do Felipe, né? Assim, para avaliar, para não ficar muito longo, mas a gente comparando, a gente consegue perceber coisas que te limitam no seu mapa, né? Assim, é uma criança mais ativa e no meu mapa dá que eu sou uma pessoa mais introspectiva. Então você sabe que a sua dificuldade de lidar é por uma por algo seu, né? Mas não que isso seja um limitador, né? Então, assim, vamos começar aqui pelas dívidas kármicas, tá? Deixa eu só. Pronto. Aqui nós temos a dívida kármica do mapa do Felipe, né? A dívida kármica não é algo
limitante ou prejudicial. Não, é importante saber porque você percebe o caminho que você precisa percorrer para que você resolva isso ainda nessa vida, né? Então, por exemplo, aqui o mapa sempre vai trazer para você o que aconteceu, por que você está passando por isso, né? Por esses obstáculos que surgem para que você olhe para isso e a solução, né? Qual seria o melhor caminho? E aqui, por exemplo, você pode ver que a dívida kármica do Felipe, ela é a número 19. E ela traz que em vidas passadas ele tomou posse de algo e deve ter cometido transgressões que ficaram impunes, imputando responsabilidade a outros que pagaram por elas. Então ele fez algo errado, deixou que outra pessoa pagasse por aquilo, sabe? Então, o enfrentamento que ele vai ter nessa vida em relação a isso é que ele pode sofrer quebra de sigilos, ver segredos revelados, ele vai ter que enfrentar suas falhas e colher o que ele semeou, porque a lei da semeadura não falha. Então, assim, o mapa traz que a solução seria tomar a consciência de que retiramos da vida exatamente o que nela colocamos, aprender a ser justo, não ser dominador e exercer a tolerância. Logo, a minha missão como mãe é ensinar a ele a lei da causa e efeito, para que ele entenda que tudo tem um peso na vida. Assim como trabalhar a justiça e a tolerância e o equilíbrio emocional, para que ele sempre se lembre que dominar não é a melhor escolha, né? Então, aí depois nós temos a sessão das lições kármicas. As lições são coisas que a gente passou várias vezes e não aprendeu e ela continua voltando até que a gente olhe para ela e resolva. Então, por exemplo, ele tem um mapa dele, que é a número 9, que vem para dizer que em constantes repetições das mesmas atitudes, negligenciando na compreensão, na compaixão e no perdão, na solidariedade, na caridade humana, e cristalizou-se isso profunda consciência de um padrão endurecido de ego, que ainda não aprendeu a olhar para o semelhante como uma extensão dele mesmo. Então, para eliminar essa negatividade do campo energético dele, ele precisa trabalhar a personalidade. Ele precisa aprender a ser generoso, bondoso, amoroso, compreensivo, a ter compaixão. Então, assim, é muita coisa que são coisas trabalháveis, sabe? Assim, são coisas que você pode trabalhar. Tem os escoteiros, tem os trabalhos voluntários, você pode colocar ele em atividades que ele vai lidar com outras crianças. Então, assim, percebe que o próprio mapa mostra o desafio, mas também mostra a atitude mais assertiva a seguir, que facilita o processo e a gente se sente mais segura para agir. Porque então eu sei que eu posso colocar ele num trabalho voluntário, que isso vai trazer benefícios para a vida dele, né? Aqui, falando da missão, a missão 1 pede que ele domine o ego e abra o coração, que tenha cuidado para não se tornar excessivamente autoritário, dominador e inflexível. E aqui eu concordo plenamente, porque o bichinho é cabeça dura, viu? Então, antes eu dizia, quer saber de uma coisa? Deixa pra lá, depois a gente vê. Hoje não mais, porque agora eu sei que eu preciso trabalhar isso com ele, conversar até que ele saia dessa inflexibilidade e olhe para isso com outros olhos, até que ele comece a aceitar aquela informação e pelo menos olhar para ela, sabe? Para que ele não fique irredutível a ponto que ele sabe que ele vai vencer o outro no cansaço. Não, ele precisa olhar para isso. Então, isso melhorou, nossa, 90% da nossa vida em convivência mesmo, sabe? E falando do número dele de impressão, é o número 7, que mostra uma preferência por ficar só, do que ficar em grupo. E claro que essas coisas que eu estou trazendo são breves informações, tá? É bem mais complexo que isso. Porém, nós dois compartilhamos esse número 7. Então, eu também sou uma pessoa caseira. Eu amo a minha casa. Eu amo estar aqui em casa, lendo, estudando, fazendo minhas coisas com os dogs, sabe? Então, eu também gosto. Então, é algo que eu tenho que me policiar também. Porque se eu não me cuidar, eu também fico muito em casa. Então, é uma coisa que eu já trabalho nele e já tenho que trabalhar em mim também, porque ele realmente não gosta. Ele prefere ficar jogando Free Fire. Eu tô gravando e ele tá jogando Free Fire. E enquanto eu penso nisso, né? Eu fico pensando, nossa, tá lá enfiado no quarto e tal, mas eu também tô enfiada nos livros. Então, é uma coisa que ambos ganham, né? Na hora que eu tiro ele, eu acabo me tirando também dessa rotina de reclusão.
Falando do número dele de expressão, fala que ele tem coragem, que ele tem força, que ele vai atingir as metas dele através de esforço, que ele tem dificuldade para expressar os sentimentos, que ele parece frio e evasivo, mas na verdade é muito carinhoso, meigo e amoroso. E é verdade. Porque quem vê o Felipe na rua não tem noção do menino que ele é dentro de casa. Porque é muito diferente, sabe? E realmente, assim, parece que ele é mais frio. E não é. Ele é um menino amoroso, ele é um menino preocupado. Eu tô numa fase de reeducação alimentar. E se você falar para ele busca um refrigerante, ele vai trazer qualquer um, menos o refrigerante que eu tinha um vício fortíssimo. Então ele tem muita empatia, sabe? Ele sabe que eu não tô tomando aquele refrigerante, então ele não traz, ou ele traz um suco. Então, assim, ele é um menino muito maravilhoso, sabe? Falando do destino, né? As fases negativas se externa pela impaciência. Então, assim, realmente ele é muito impaciente e eu aprendi a trabalhar, porque como ele é impaciente, a gente acaba se irritando, porque a gente acha, muitas vezes a gente acha que a impaciência é má vontade, e não é, é uma impaciência. E trabalhar a impaciência não é fácil, nem com quem está impaciente e nem com quem está lidando com o impaciente. Isso é muito difícil. É, é, Às vezes é mais fácil você brigar ou deixar de lado do que você trabalhar, porque para trabalhar em paciência, a mamãe tem que ter persistência. E às vezes é tão corrido, é tanta coisa que a gente tem que lidar, fazer no dia a dia, trabalho, é casa, é esposo, é o filho, é a escola, é os próprios estudos, é muita coisa. Então às vezes até a gente está impaciente e tem que lidar com aquela impaciência dele. Percebendo isso, a gente trabalha de uma forma diferente e isso faz toda a diferença. A missão dele, a missão 11, pede que ele tenha fé, sabe? Pede que ele tenha diplomacia. Então, saber a missão do seu filho é muito importante para auxiliar ele a desenvolver o caráter e a forma dele de ver e viver a vida. E principalmente incentivar ele a desenvolver todas as forças dele e aprender a respeitar e acolher as limitações. Porque nós vivemos num mundo em que tudo que não é perfeito é escrachado. Então, o que é imperfeito em nós, nós tendemos a excluir, mascarar, fingir que não é aquilo, mas a gente precisa acolher e saber que aquela limitação está ali. Então, que se a gente não puder lidar com ela, a gente pode acolher ela e falar, tá bom, tudo bem, frente a isso, o que eu consigo fazer isso é o meu melhor. E tá tudo bem. É sobre isso, né? Bom, como eu disse, né, só algumas informações mais essenciais para análise, porque o mapa ele é muito amplo, ele tem muitas informações e muita coisa que não entrou aqui, mas é só para que eu mostre para vocês assim que essas foram as principais coisas que eu consegui moldar e modelar para trabalhar com o meu filho em casa. E isso proporcionou um ambiente mais unido, mais leve, mais fluido, sabe? Porque às vezes a gente fica tão preocupado em ser perfeita que a gente acaba atropelando algumas coisas dos nossos filhos, né? E depois isso gera um arrependimento e um sofrimento em nós. E eles ainda correm para o pai e nós não temos para onde correr. Então, assim, para o pai, para o amigo, para o irmão. Então, é muito importante a gente saber lidar com o filho para que a gente consiga oferecer o nosso melhor e não se sentir culpada, né? Então, assim, se você, mamãe, quiser fazer um mapa, tanto seu ou do seu filho, mamãe e filhinho, filhotinho, tem desconto. Esses são os meus contatos, você pode me chamar e a gente conversa, eu te explico algumas coisas, você pode tirar suas dúvidas, pode falar onde estão as suas limitações, para que a gente trabalhe isso da melhor forma e que você possa restaurar o seu lar, trazer paz, trazer alegria. E quando o seu filho entende essas informações, que eu te ensino a passar as informações para eles, você vai ver que eles se sentem mais seguros, eles se sentem mais compreendidos. Teve até um caso que eu briguei com o Felipe por uma nota e quando ele me questionou, que ele falou, você não pode fazer isso. Eu falei assim, eu posso, porque eu sei que é o melhor para você. Era uma informação que estava no seu mapa que eu tinha que ser firme com você. Então eu tenho que ser. E nesse momento ele recuou. Nesse momento, ele freou, porque ele entende que se estava no mapa dele, faz parte do campo energético dele. E que se estava no mapa dele, de fato, é para o melhor dele. E ele
deu um passo atrás e eu tive melhoras com ele na escola. Inclusive, ele estava todo feliz porque ele tirou uma nota muito boa na última prova que ele fez. Então, isso traz muita coisa boa para sua casa, para sua família, tá? E eu desejo de coração que, se você fizer um mapa, que você colha os mesmos frutos ou frutos até melhores que os meus. Beijão, gente!